Era um dia perfeitamente normal quando uma carta absolutamente extraordinária foi entregue na caixa de correio errada. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Procurando Jane, da Heather Marshall, com tradução para o português da Lígia Azevedo. Esse livro entrou na minha vida muito de sopetão. Eu vi um post sobre ele no Instagram e na mesma hora eu sabia que eu precisava ler esse livro. E esse post veio num momento muito específico e ele inclusive falava sobre essas questões, ele saiu naquela meiuca de dias em que a gente estava vivendo uma grande exaustão aqui no Brasil de temas relacionados ao direito reprodutivo das mulheres. Acabaram se encavalando, né, as histórias da luta pelo direito ao aborto da menina de 11 anos que estava grávida e do vazamento na história da atriz Clara Castanho, que, enfim, também engravidou de maneira indesejada e entregou seu bebê para adoção. E aí, assim, né, o macaquinho começou a bater prato na galera do Pró-Vida, porque se eles sempre usam o argumento de que, é só chegar até o final e dar para adoção. Bom, a atriz que deu um bebê para adoção também foi extremamente julgada, enfim. Eles não têm nem vergonha, eles se enroscam neles mesmos, mas o caso não é esse. O caso é que eu vi o livro sendo indicado justamente no meio desses acontecimentos e a pessoa que indicava o livro, me perdoe, eu esqueci quem que era, são tantos posts no Instagram, falava justamente sobre isso, que ele era um livro necessário, especialmente nesse momento, e eu senti que eu precisava ler essa obra. E se eu não comecei a ler no mesmo dia, eu peguei pra ler poucos dias depois. E hoje a gente vai conversar então sobre esse livro. Bom, em Procurando Jane, a gente vai conhecer a história de 3 mulheres que vai se cruzar de diferentes maneiras. A primeira mulher que a gente conhece é a Angela, por volta dos anos de 2010, que encontra numa gaveta no seu trabalho uma carta que nunca foi entregue ao seu verdadeiro destinatário. A sua verdadeira destinatária, na verdade. Ela lê a carta e ela descobre que ali tem uma revelação de um segredo muito importante e ela decide que ela precisa encontrar essa destinatária, porque essa carta pode mudar a vida dela. Quem é essa destinatária? Nancy Mitchell, a segunda personagem que a gente vai conhecer, que é uma mulher que tá vivendo um momento conturbado da sua vida ali por volta da década de 80, em que ela engravida e ela não deseja seguir adiante com essa gestação. E ela começa então a procurar uma maneira, né, de interromper a gravidez, e é assim que ela vai conhecer a rede de Jane e a doutora Evelyn Taylor, que é a terceira personagem que a gente vai acompanhar, principalmente no momento da sua adolescência, em que ela engravida e é enviada pelos pais para uma casa de amparo tocada por religiosos, e que teoricamente, né, teria o ideal de ajudar meninas que engravidam novas, né, para que elas pudessem ter ali um pouco de paz e seguir com a sua gravidez, mas que na verdade era uma grande mentira. O que elas faziam ali era oferecer para famílias ricas um lugar para esconder suas adolescentes grávidas, então elas ficavam ali sem poder sequer passar perto de uma janela para não serem vistas mesmos, e ao final da gravidez elas eram então devolvidas de volta para a sociedade como se nada tivesse acontecido, enquanto o bebê era dado em adoção. Isso era obrigatório, nenhuma menina que entrava ali tinha o direito de sair com o seu bebê. E enfim, esse é então o background da Evelyn Taylor, que depois de passar por essa casa, cresceu e resolveu lutar pelo direito reprodutivo das mulheres da maneira que ela podia, né, com as suas próprias armas. Ela se formou em medicina e ela começa a atuar então nessa rede de Jane, que é uma espécie de rede secreta em que as mulheres se conectavam para poder realizar abortos clandestinos. Então, o que acontecia, né? Se você estava interessado em fazer um aborto, você tinha que ligar para uma clínica ginecológica, pedir para falar com Jane, e se essa clínica conhecia o assunto, ela te passava para alguém que fazia parte da rede. Enfim, era dessa forma que você ia conseguir realizar o seu aborto. É importante falar que a escritora desse livro é canadense e o direito ao aborto é assegurado no Canadá. Então é muito diferente a gente ler esse livro aqui no Brasil como uma brasileira e pensar que pra gente essas histórias ainda são realidade. É claro que não a casa de amparo, não essa parte da história, quero dizer, eu não sei, mas essa dor de você querer interromper uma gravidez e não conseguir de maneira legal, né? A autora escreve num lugar colocando tudo isso como passado, e não é dessa forma que a gente recebe aqui. Então fazer essa leitura é muito importante e muito dolorido, porque a gente tem uma outra percepção, uma outra sensação, né, ao ler essa história, saber que tudo isso pra gente ainda é real. E eu adorei esse livro, porque não só o livro é muito interessante, a história das personagens é interessante, eu realmente não conseguia parar de ler, porque eu queria saber tanto o que ia acontecer, quanto o que tinha acontecido no passado. Todas elas são cativantes pra mim, mas principalmente
a mensagem que a autora quer passar aqui é muito importante, né? Falar sobre o direito reprodutivo das mulheres, o paralelo que ela traça insistentemente entre a questão da adoção e a questão do aborto é muito profundo, porque como eu falei, né, sobre a história da menina e da Clara Castanho, um dos discursos favoritos das pessoas que se dizem pró-vida é dizer que é só você levar a gestação até o fim e dar a criança para adoção, como se lidar com uma gestação já não fosse difícil o suficiente pra quem quer fazer isso, imagina pra quem não quer. Nenhuma mulher deveria ter que submeter o seu corpo a isso, se não é do seu interesse. E é completamente diferente você não ter uma criança ou você ter uma e saber que ela está por aí. O caso da Evelyn, por exemplo, mostra isso de maneira muito delicada, porque ela era apaixonada pelo namorado que ela tinha. Ela queria ter essa criança, mesmo sendo uma adolescente. Só que isso seria ceifado dela. Então ela falou que se ela não podia ter essa criança, né, se estavam impondo que ela não tivesse, ela preferia ter abortado, porque ela não queria pensar que o filho dela, né, que ela tanto queria, estaria por aí, não estaria com ela. Isso é egoísmo? Não são vocês que têm que decidir, né? Cada pessoa sabe quais são os seus limites. Cada pessoa não, cada mulher, né? Porque aqui é disso que a gente está falando. Dos direitos reprodutivos das mulheres. E a história é muito dolorida, assim, eu leio e eu só penso, todas as mulheres em mim estão exaustas, porque a gente sabe o quanto essa é uma pauta que nunca evolui, a gente sabe o quanto isso é extremamente dolorido, extremamente pesado, a gente sabe como a nossa vida enquanto mulheres, os nossos papéis na sociedade estão todos atrelados com as nossas capacidades reprodutivas, a gente é refém disso em diferentes níveis, né? Então eu agora, nesse momento, eu tô lendo um livro de uma escritora indiana e que fala sobre aquela questão da mulher que casa e não engravida e não dá um filho, especialmente homem, pra família, e tem essa carga toda jogada nela mesma. Me lembro rapidamente de As Alegrias da Maternidade, da Bushi. Então tudo em torno da existência de uma mulher está ligado à sua capacidade reprodutiva, ao fato de que um dia ela vai ter um filho ou não. E eu digo tudo isso do alto de uma mulher que sempre sonhou em ser mãe. Esse é o maior sonho da minha vida. E é justamente por entender a magnitude disso, ou pensar que eu entendo a magnitude disso, das transformações do corpo e da vida, que eu acredito plenamente que nenhuma mulher deve fazer isso se ela não quer fazer. E, enfim, era só a resenha de um livro, mas eu não tenho como não colocar aqui que a luta contra a legalização do aborto é uma tristeza muito grande, uma injustiça muito grande. E quando eu vejo mulheres brancas, de classe alta, influenciadoras, pautando na internet contra o aborto, eu fico enojada, porque elas jogam pra debaixo do tapete o cerne da questão, né? A guerra contra a legalização do aborto, assim como a guerra contra as drogas, na verdade é uma guerra contra pessoas vulneráveis e que não têm condições. Nesse caso específico, contra mulheres vulneráveis e que não têm condição, porque a gente sabe muito bem que mulheres brancas e ricas fazem aborto quando elas querem, a hora que elas querem e com dignidade. Quem morre em mesa de aborto clandestino são mulheres negras e pobres. Então, assim, ignorar que existe esse fato é um completo absurdo e pra mim eu acho que é canalice. Era pra ser só a resenha de um livro, mas todas as mulheres em mim estão exaustas. Leiam Procurando Jane se vocês se interessam por esse assunto. É um livro muito bom. A pauta é extremamente importante e dolorida, mas a história em si também é muito boa. Eu fico muito feliz quando eu encontro esse tipo de obra, porque eu acho que às vezes, não que o panfleto não seja necessário, mas eu acho que às vezes os autores que querem trazer uma questão importante, eles acabam esquecendo um pouco da literatura. E aqui a Heather não esquece. O trabalho dela é muito interessante, eu não conseguia parar de ler esse livro, eu adorei, eu fiquei chateada que no fim das contas eu queria tão rápido que eu fiz a leitura no Kindle, porque hoje eu queria esse livro físico e ele estaria todo marcado aqui e, enfim, é um livro muito bom. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!